Vamos falar hoje, irmãos, mais uma vez sobre o tema que nós estávamos tratando desde a última lição, que é a angelologia. O irmão Flávio até também trouxe aqui mais um material adicional. Nós vamos pedir a ajuda dele aí para trazer uma cooperação, uma contribuição também no ensino. Mais uma vez, os irmãos podem também acompanhar na lição. O conteúdo ele está alinhado com a lição bíblica. Eu apenas trouxe para cá para facilitar os irmãos acompanharem os textos, porque o volume de textos é bastante grande. Então, no domingo passado, nós estudamos a respeito da angelologia e falamos sobre os anjos e as atividades dos anjos, suas características, etc. E, como segunda parte, nós vamos hoje falar sobre a parte de demônios. Então, os irmãos poderão acompanhar aí e também na lição. E eu queria, de maneira resumida, para introduzir a lição, trazer para os irmãos essa informação, que os anjos, como nós vimos na lição passada, segundo aquilo que a Bíblia nos revela, foram todos criados em perfeição e dotados de livre escolha, de livre arbítrio. E alguns desses anjos, sob direção de Satanás, pecaram e foram lançados para fora do céu. E a base do pecado foi exatamente o orgulho. Então nós vamos ver no decorrer da lição alguns textos que mostram essa realidade. Então os irmãos poderão acompanhar com as suas Bíblias ou anotar para que ajude a guardar essas referências. Então nós vimos três apóstolos, três discípulos que abordaram o assunto e todos trazem os mesmos princípios doutrinários. Você vê na carta de 2 Pedro. Eu digo isso porque os irmãos devem lembrar que as cartas não foram escritas todo mundo junto, assim, numa reunião como essa. Cada um estava com seu ministério, foram feitas em épocas diferentes, locais diferentes, os objetivos eram diferentes, e quando nós encontramos esse alinhamento doutrinário que traz essa credibilidade àquilo que a palavra de Deus diz, nós vemos que havia o mesmo conhecimento da doutrina por parte dos discípulos. Então nós vimos aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 2, 4, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, Pedro cita os anjos que pecaram, havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, tem algumas expressões que não são muito detalhadas. Por exemplo, como isso ocorreu, o que são essas cadeias da escuridão. São coisas que nós não encontramos dentro do texto bíblico precisão. Mais uma coisa, Pedro afirma que há anjos que estão nessa condição porque foram reservados para o juízo. Há uma linha de teólogos que entende que uma parte dos anjos está presa por causa do risco que oferecem devido ao nível de força que tem. Então, seriam de um poder destruidor muito grande. Então, Deus, alguns entendem que demônios com essa periculosidade, vamos dizer assim, estão mantidos presos, aguardando o juízo. No capítulo 1, versículo 6 do livro de Judas, ele cita na mesma doutrina, dizendo: e aos anjos que não guardaram o seu principado, ou seja, a autoridade, a posição que tinham, deixaram a sua própria habitação. Notem que há ele fala de algo voluntário. Houve uma decisão, uma iniciativa de deixar o lugar.
E a esses foram reservados a escuridão em prisões eternas até o juízo. Veja que a doutrina mantém o mesmo alinhamento de Judas e de Pedro. Na visão de João, em Apocalipse, ele já vê um momento além, já na época da grande tribulação. E na visão ele diz que houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Da mesma forma, o entendimento nesse sentido é que na profecia a abordagem de tempo, ela parece ser da época da grande tribulação, quando também nós vemos que há uma batalha, que houve uma rebelião e que Satanás e os seus anjos foram banidos do céu. Esse é um primeiro ponto que nós precisamos entender. Então, vamos começar detalhando a respeito de anjos e demônios, falando sobre essa categoria de anjos caídos e demônios. O que são? Eu tive a oportunidade de ver bastante da literatura a respeito disso, e é interessante que desde as culturas mais antigas, os povos mais antigos, mesmo não judeus, tinham dentro da sua cultura essa forte teologia, vamos dizer assim, essa forte doutrina sobre demônios. Então, os povos sumerianos, inclusive, eles tinham uma convivência frequente com essas entidades. E nós, ao ver o relato, dentro dos estudos, a gente percebe que praticamente nada mudou em relação à atividade de quem lida com demônios. O povo sumeriano denominava, tinham os demônios a quem eles nominavam e que eles diziam ser ativos em várias áreas. Os mesopotâmicos também, os persas também, alguns povos cananeus, havia dentro daquele povo, havia um conhecimento de que existiam. Os gregos, por exemplo, tinham muito forte essa doutrina, e esses demônios sempre estavam ligados a ídolos, a alguma entidade que era, de alguma forma, reverenciada por eles. Agora, nós não temos de forma clara na Bíblia nenhuma diferenciação entre anjos caídos e demônios, para dizer que a origem seja diferente. Dos vários textos que nós vamos colocar aqui, eu também procurei bastante encontrar essa diferenciação. Há alguns povos pagãos e alguns conceitos que existem, mas que não tem fundamentação nenhuma, a não ser o achismo das pessoas. Então, há quem ache, por exemplo, que os demônios são espíritos de pessoas que morreram e de alguma forma eram pessoas más, então agem. Isso aí são formas de pensamento. Mas a Bíblia não estabelece diferenças. Talvez, se houver alguma diferença, seja relacionada aos níveis de hierarquia e de força que os anjos caídos têm. Então, talvez aqueles com menos atividade, com menos força, sejam, então, rotulados como demônios. Mas não há diferença, a origem é a mesma. E todos eles são chamados de espíritos malignos ou de espíritos imundos. Então, surge uma pergunta para nós: e onde estão hoje? Então a Bíblia, ela nos mostra pela sua exposição do assunto que há 2 lugares onde hoje nós podemos dizer que os demônios se localizam. O primeiro, nós já citamos uma parte que está no inferno, aguardando o juízo.
estão presos. Todos eles têm por destino um local que chama fogo eterno. Então é necessário que nós estabeleçamos uma diferença entre o que a Bíblia chama de inferno e o que a Bíblia chama do lago de fogo, que seria o juízo final. Tudo indica que o inferno é um lugar espiritual que funciona como um local intermediário, antes que o juízo se estabeleça. Então, os teólogos que estudam muito esse assunto dizem, baseado na história que Jesus cita do rico e de Lázaro, que há um lugar espiritual que antes era colocado e dividido por um abismo. É dividido por um abismo. E antes era habitado em um lado, e era chamado de lugar de descanso. Jesus citou como lugar de descanso. Do outro lado era o lugar de tormento. Essa alusão ao lugar de tormento provavelmente é esse lugar chamado inferno. E entre esses lugares há um grande abismo que é onde alguém acha ou deduz que estejam presos esses anjos caídos. E notem que o inferno acolhe mortos. Segundo o que a Bíblia diz, quando Jesus ressuscitou, diz que ele levou, muitos ressuscitaram com ele, então ele levou cativo o cativeiro. Há muitos que acreditam que o lugar de descanso, que antes ficava posicionado nesse lugar espiritual chamado Hades ou Inferno, foi retirado dali e levado para debaixo do trono de Deus, também um lugar espiritual, que pode ter uma linguagem simbólica. E ali João viu as almas dos homens que esperavam o juízo final ali, naquele lugar, não mais no lugar inicialmente citado por Jesus. Mas além desse lugar, a Bíblia cita um terceiro lugar, que é o lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. E o lago de fogo esse sim é o castigo definitivo, que a Bíblia cita que lá serão lançados o anticristo, o falso profeta, o diabo, seus anjos, a morte e o inferno. O próprio inferno, que hoje abriga, será lançado nesse mesmo lugar. Então, o lugar reservado para o juízo eterno ainda não é exatamente o inferno. O inferno hoje existe, mas é um lugar de tormento que ainda não é o definitivo, segundo a exposição do que a Bíblia diz. Então, Jesus cita em Mateus 25, 41, que ele diz: então, aos que o negaram, o rejeitaram, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, há um castigo e um destino eterno. E sempre que é citado como um lugar onde o fogo não se acaba. Isso não só por Jesus, mas nós vemos em alguns textos do Velho Testamento que já há o conhecimento e a citação de um lugar de tormento permanente. E Jesus chega a citar em várias parábolas que ele diz assim, que o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Ou seja, é como se houvesse um tormento e uma aflição permanente. Esse lugar que ainda não foi inaugurado, pelo que a Bíblia nos traz de informação, embora limitada, quem inaugurará o lago de fogo, conforme João descreve, é o próprio anticristo, que uma vez que ele for destituído, ele será diretamente lançado nesse lago de fogo, em sequência, o falso profeta, depois dos 7 anos em que ele agirá sobre a terra. Então, ainda mais, a Bíblia cita uma outra parte desses anjos caídos ou demônios estão em operação no mundo em que nós estamos. Então, há uma referência
que a ação maior desses anjos caídos é nos ares, na atmosfera e dentro, né, do mundo onde nós estamos. Então nós vemos textos como, por exemplo, João 12:31, Jesus diz que o juízo, com a sua chegada, chegou também o juízo deste mundo, e o príncipe deste mundo será expulso. Então, nós vemos essa expressão, príncipe deste mundo, que é referente ao próprio Satanás. Em João 14:30, mais uma vez, Jesus cita a expressão, o príncipe deste mundo nada tem em mim. Os irmãos podem ver aí, dentro dessa referência, o príncipe deste mundo nada tem em mim. Jesus chega ainda, através dos seus apóstolos, a dizer, 2 Coríntios 4:4, Paulo fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, há uma força espiritual que opera na terra entre os homens que não creem em Jesus. Apocalipse 12:4, João tem a visão desse dragão que com a sua cauda leva consigo a terça parte das estrelas do céu e lança sobre a terra. Há uma referência, há uma alusão à quantidade aproximada de anjos caídos que chegaram a ser 1/3 do total dos que foram criados por Deus, segundo a referência bíblica. Qual é o objetivo deles? Qual o objetivo? O que a Bíblia nos mostra como sendo o objetivo de toda essa força espiritual da maldade? Em primeiro lugar, é enganar os homens por meio do pecado e exercer poder sobre eles. Então, a artimanha, a chave que o diabo utiliza para oprimir, dominar os homens é exatamente conduzi-los ao pecado. Conduzi-los, enganá-los para o pecado. Notem que nós vemos ao longo da Bíblia vários exemplos, como foi o de Eva. Eva não foi obrigada a pecar. Eva foi enganada e levada ao pecado. E ao pecar, ela se afasta de Deus e com isso o diabo ganha ascensão sobre ela. Nós vemos quando Balaão ia amaldiçoar o povo de Israel, por 3 vezes ele tentou amaldiçoar. Nenhuma das vezes ele conseguiu. Qual foi a estratégia que ele ensinou para o inimigo do povo? Foi dizer, olha, contamina o povo, faz o povo pecar. Dá tuas mulheres para casar com eles, casa com os filhos, mistura a tua religião com a deles. E aí o povo peca e vem o juízo de Deus sobre o povo por causa disso. Então, o engano de Satanás visa conduzir o homem ao pecado. E em conduzindo ao pecado, o homem se torna vítima, o homem se torna escravo, o homem se torna dominado pelo mal. Nós vemos isso em alguns textos, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 4, eu destaquei aí sobre a maneira como o diabo cega o entendimento dos incrédulos e daqueles que não abrem o coração para Deus, de uma forma tal que às vezes você vê a pessoa fazendo errado, perdendo sua casa, perdendo seu emprego, perdendo família, ficando preso em drogas, em bebedeira, mas parece que está cego. Você fala, chama, orienta, mas parece que a pessoa não tem força para combater contra aquele mal. E essas pessoas, elas estão como cegas. A Bíblia também diz, Efésios 6, que nós devemos estar firmes contra as ciladas, astutas ciladas do inimigo. Ele arma no sentido de conduzir o homem ao erro. Cria condições para levar o homem ao pecado. Jesus uma vez citou, e até uma vez comentei com os irmãos sobre isso, ele diz assim,
que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E esse termo, esse verbo esfriar que ele usa nessa palavra, é um verbo que se assemelha ao ato de eu soprar café. Ou seja, são ventos, são sopros, é um fluxo de ar que eu envio de forma forte e alternada. Vem, para, depois vai de novo. E aquela corrente de ar vai roubando o calor do café até esfriar. Nós fazemos isso no dia a dia. No café, no chá, numa bebida quente qualquer que a gente usa. Dessa mesma forma se assemelha a ação de Satanás contra o ser humano. Muitas vezes o ataque é direto. Vem para amedrontar, ameaçar, como foi Golias com Davi, como foi os exércitos que vieram contra Josafá, como foram as perseguições dos discípulos que morreram, crucificados, decapitados, queimados, perseguições diretas. Mas, irmãos, a grande estratégia do inferno é trabalhar pelos cantos, trabalhar escondido, ir dando condições para que você mesmo se jogue no caminho do pecado. É como diz o Salmo, um abismo que chama outro abismo. É como você ir devagarzinho quebrando barreiras que não deviam ser quebradas. Você ultrapassa limites e aos poucos você vai entrando no atoleiro, sem perceber. Esta é a estratégia mais comum. É você gradualmente, vagarosamente ir sendo trazido. Veja a descrição do Salmo 1, quando ele fala daquele homem que, em primeiro lugar, ouve o conselho do ímpio. Primeiro ele vem jogando um convite, lhe fazendo parecer que aquele limite não tem problema, que dá para ultrapassar. Quando você ultrapassa o limite, já não é mais nenhum peso na consciência. Aí você já, se Deus não lhe livra, se você não pede perdão, não se reconcilia ali, aquele limite vai lhe permitir passar para o limite seguinte, que é quando você para no caminho dos pecadores. Se você não interrompe isso e volta para Deus, você se senta na roda dos escarnecedores. Há um cair gradual. Por isso, Paulo fala das astutas ciladas. Porque nós não estamos lidando com seres de um nível só, mas com seres que têm níveis diferentes de hierarquia e de comando. Então, veja que Paulo cita aí no versículo 12, que são contra principados, potestades, poderes das trevas do mundo, né? Forças espirituais da maldade. Então, nós estamos lidando com um inimigo que é astuto. Nós temos que andar em vigilância, como Jesus ensinou. Por último, veja no exemplo de Eva, como ele age num detalhe. Ele diz, Deus sabe que no dia que dele comerdes, abrirão vossos olhos. Está certo. Mas aí ele diz uma mentira disfarçada de verdade. Isso, inclusive, é um princípio do convencimento. Você joga uma verdade irrefutável e depois pode jogar uma meia-verdade que a maior parte das pessoas aceitam. Porque é como dizendo assim, aquela brincadeira de dizer, de levanta e senta, levanta e senta. De repente você diz, levanta, 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 levanta. Numa hora você diz, senta, e a pessoa se confunde e levanta. Como acontece conosco. Às vezes o diabo ele lança várias coisas que parecem boas, e aí ele lança uma meia-verdade, como ele lançou para Eva. E sereis como Deus. Não. Jamais alguém poderia ser como Deus. O diabo quis ser e foi destituído do céu. E foi essa proposta. E foi isso que atraiu Eva. O desejo de ser como Deus, coisa que ela já não poderia ser. Então, dentro desse engano, o inimigo quer levar os homens ao pecado. Um segundo objetivo é exatamente influenciar esses homens que pecam para a prática do mal. Eu acredito aí, como eu citei, que há diferença
em relação ao poder, à força. Originalmente eu entendo que Deus não permitiu que estivessem livres por causa disso, mas os que operam hoje, há um relato, por exemplo, no livro de Lucas, quando Jesus liberta aquele gadareno, há um relato de Jesus os enviando para o abismo. Ou seja, é possível ainda hoje, pela autoridade da igreja, em nome de Jesus, que outros demônios sejam enviados para o abismo, para a prisão. Você vê no relato de Lucas, que há vários relatos do gadareno, mas em um deles há esse detalhe. Jesus os expulsa e os manda, e é quando eles pedem para não sair daquela região, porque era uma região onde não era dos judeus, ali era uma região dominada era um outro povo gentil que dominava do outro lado do Jordão, onde hoje é a Cisjordânia, ali é que era a terra dos gadarenos. Ali havia idolatria, havia pecado, então o diabo tinha muita ação ali. E ele não queria sair dali. E aquelas pessoas eram indiferentes ao evangelho, tanto que Jesus permite que eles entrem nos porcos para que aquelas pessoas daquela cidade fossem atraídas para aquela nova situação que eles estavam vivendo, para ver a gravidade de tudo aquilo, porque aquelas pessoas conviviam com aquele endemoniado e para eles tentaram prender, tentaram dominar, não deram conta, largaram de mão, deixa lá se acabar. Jesus foi mostrar o quanto aqueles homens estavam sendo dominados e levados ao mal. Por isso nós encontramos nessa única oportunidade Jesus mostrando para os discípulos e para aqueles povo o quanto os demônios agiam na vida daquele homem e, depois de liberto, como ficou a vida dele, qual era a proposta do evangelho da salvação, como poderia libertar, como libertou aquele homem. Então, aquele povo viu um poder que foi maior do que o poder que eles conheciam, dos seus ídolos, daquele homem que havia, diz o relato, que eles prendiam eles com corrente, e o diabo, numa força sobrenatural, quebrava as correntes. E ninguém podia segurar. Hoje a gente ouve relatos assim, quando as pessoas lidam com expulsão, com exorcismo. Nós vemos pessoas que o demônio às vezes usa com muita força e ninguém consegue conter, até que vem alguém na autoridade do Senhor e então controla aquela situação. Mas ali Jesus ensina várias lições. A primeira delas é essa, que a proposta do evangelho é trazer uma libertação mais poderosa do que a condição que aprisionava o homem. Segundo, mostrar o quanto o homem pode ser dominado. Quando aquela manada de mais de 2.000 porcos foi para o mar, todos entenderam o nível de opressão que havia na vida daquele cidadão. Tanto que aquela cidade veio temendo ao Senhor. Eles ficaram tão assustados porque viram um poder maior do que aquele que causava estrago através daquele homem. Então, a partir dali, Deus chamou a atenção daquelas pessoas para dizer: aí, vocês agora conhecem a verdade, qual vai ser a postura de vocês diante de tudo isso. Então, o objetivo do inimigo é exatamente levar o homem à prática do mal, e cada vez pior. Vejam, no relato de 1 João 3,12, quando ele cita Caim, ele diz que Caim era do maligno e matou seu irmão. Caim vivia na prática do mal. No relato de Lucas 22,3 diz que Satanás entra em Judas para praticar a traição contra Cristo. E 1 Timóteo 3,7, ele alerta para que nós tenhamos cuidado, e bom testemunho, para que nós não caiamos em afronta e no laço do inimigo, cujo objetivo é nos levar a escândalo, a trazer mancha sobre a nossa vida e sobre a obra de Deus. Porque às vezes, irmãos, Deus nos coloca como referência para outras pessoas, seja para a nossa família, para nossos filhos, para a nossa esposa, para o nosso marido, para os nossos parentes, para nossa escola, para nosso trabalho, para a sociedade onde nós vivemos. Deus nos coloca como uma referência. Deus nos coloca como uma luz.
E se nós não vigiarmos, a ideia de Satanás é nos levar ao pecado e à prática do mal para que essa imagem seja desconstruída, haja escândalo e muitos se decepcionem e até fiquem escandalizados e abandonem a fé por nossa causa. E a Bíblia diz, ai daquele por quem vêm os escândalos. De maneira que há uma necessidade em nós de vigiar, porque o nosso inimigo, ele quer destruir a vida, nos levar ao pecado e à prática do mal, principalmente para manchar. E às vezes você vê que é difícil recuperar a reputação. Um caso conhecido é daquele pastor Jimmy Swaggart. Os que são um pouco mais velhos lembram de como o ministério daquele homem era abrangente. Alcançava mais de 150 países a transmissão. Os cultos eram tão lotados, vinham centenas de pessoas se converter ao evangelho. Havia assim uma atmosfera espiritual, houveram muitas conversões naquelas décadas em que ele ministrou. Pessoas se convertiam pela televisão, era assim um agir de Deus muito maravilhoso. Os que viveram sabem como foi abrangente e impactante o ministério daquele homem. Até um dia que ele foi descoberto na prática do adultério, traiu a esposa, o caso foi para a televisão, foi um escândalo a nível mundial, o programa dele se acabou, muita gente ficou decepcionada, ele se reconciliou, recomeçou o ministério, está atuando, tem um ministério hoje muito forte nos Estados Unidos, é um homem de Deus que errou, mas se arrependeu, voltou aos caminhos do Senhor, continuou, mas nunca mais chegou a ter a abrangência que teve, porque ele levou um golpe do inimigo. Por isso é que a Bíblia diz para que a gente tenha cuidado, para não cair na afronta e no laço do diabo. Temos que andar em vigilância, porque o objetivo dele é nos influenciar para a prática do mal. Outro objetivo, impedir o plano divino, como ele fez com Eva, como ele tentou fazer com o ministério de Jesus, profetizado, Gênesis 3,15, quando o Senhor diz, tu lhe ferirás a cabeça e este ferirá o calcanhar, isto é, ia tentar, de toda forma, impedir a obra e o ministério de Cristo, mas não conseguiu. A obra de Deus na nossa vida individual, muitas vezes ele quer atrapalhar, ele quer impedir, coloca embaraço. Por exemplo, Paulo cita uma ocasião em que ele desejou ir visitar os Tessalonicenses, mas ele refere que Satanás colocou um impedimento para que ele não fosse, agindo através das coisas, das pessoas, trazendo dificuldades. Ainda hoje Satanás usa essa estratégia para atrapalhar nossos projetos. É preciso nós estarmos em oração para que Deus elimine esses impedimentos do nosso caminho. Então, veja que Mateus 13,19, Jesus também cita um momento em que o inimigo tenta tirar a palavra semeada no coração das pessoas. Você prega e às vezes o inimigo vem e quer roubar aquilo ali. Outra ação do inimigo seria tentar o homem. Paulo chega a dizer aos Tessalonicenses que ele teve receio de que eles fossem tentados, né? E com isso eles viessem a abandonar a fé. Então, a ação dos demônios é tentar o homem, a propagar falsos ensinos e mentiras. Então, é comum Satanás usar pessoas para falarem mentira umas contra as outras e com isso causar divisão e dissensão. É comum, como Paulo diz aqui a Timóteo, que surjam espíritos enganadores e doutrinas de demônios, são falsas verdades que são lançadas no meio das pessoas para enganar. Em 2 Coríntios 11, Paulo chega a dizer que o inimigo se disfarça de anjo de luz para enganar. E há ministros que se transfiguram em ministros de justiça, ou seja, desde a época da igreja antiga, nós temos falsos obreiros que disfarçadamente vivem praticando o mal dentro da igreja para prejudicar o rebanho e a obra do Senhor. Há um testemunho de um cidadão que era envolvido com a prática do satanismo.
e ele diz que eles eram orientados a frequentarem as igrejas e lá divulgarem mentiras, criarem problemas, inverdades com os pastores. Eram orientados a identificar quem eram os crentes verdadeiros para não ficar próximo deles, para ficar junto dos que não tinham compromisso com Deus, tudo no sentido de influenciar. Isso acontece muito em São Paulo. Inclusive, teve alguns pastores que vieram que não estavam presentes nisso aí, mas que falaram a mesma coisa. Inclusive, houve uma prática, por um período de alguns, a orarem no início do culto, repreenderem toda a ação dessas pessoas dentro das igrejas, porque estava muito frequente isso. Então, há realmente uma ideia do inimigo quer atrapalhar, impedir as pessoas de encontrar o evangelho. Quando Paulo pregava para o procônsul, tinha um mágico que ficava, tudo que Paulo falava, ele dava contra. Queria atrapalhar a pregação de Paulo e o que o homem estava ouvindo. Aí Paulo ele tinha um pavio curto. A gente nota assim que Paulo não era muito paciente. Aí Paulo vira, olha, tu não para de perturbar o caminho do Senhor, tu vai ficar cego aí por um tempo. Aí o homem na hora ficou cego, aí ficou andando de um lado para o outro, tanto que o procônsul creu por causa do milagre. Como o irmão Miguel disse, às vezes Deus permite para que o seu poder seja demonstrado e as pessoas creiam. Então, eu quero que os irmãos percebam na história do Gadareno algumas características dos anjos caídos, dos demônios. Está destacado aí. Os irmãos, eu não vou ler por causa do tempo, mas você vê que a ação dos demônios levava aquele homem a ser morada. Ele morava nos sepulcros e ali vivia dominado pelo aquele espírito imundo. Nós vemos aqui que havia manifestações de uma força sobrenatural, a ponto de quebrar os grilhões. Ninguém conseguia amansar aquele homem. Isso é tudo ação maligna na vida das pessoas que são atingidas. São, às vezes, ações que você diz, rapaz, isso não é coisa da personalidade desse homem. Como é que esse homem está fazendo isso? Nunca esperava isso dele. Tudo são, muitas vezes, ações do Satanás para causar dano à pessoa. Veja que ele andava errante. Ele era perturbado de forma que ele andava sempre. Ele não tinha paz, ele não tinha sossego. A cabeça dele era perturbada, ele via de um lado para o outro. E andava nos montes, subindo e descendo o monte, nos sepulcros, se feria com pedras. Você vê que ele se submete ao poder de Jesus. Ele pode habitar em quantidade na vida de uma pessoa só, quer dizer, não é que seja só um, podem ser muitos, e eles têm limitações que causam assim, perturbações, por exemplo, como essa mudança diária. Isso às vezes é uma coisa difícil de nós entendermos, mas é provável que eles estivessem muito confortáveis agindo no meio daquele povo ímpio, por isso não queriam sair de lá. Mas o entendimento de Lucas também diz que é possível que eles não quisessem ir, era para o abismo, para ficar presos. Então Jesus usou a situação para dar uma lição àquelas pessoas. Enfim, de forma geral, eles agem influenciando e possuindo homens ímpios, e em número diferente, variável. Várias citações no Novo Testamento mostram isso. Por exemplo, Marcos 1,23 diz que estava na sinagoga um homem com espírito imundo. Estava lá ouvindo. Quantas e quantas reuniões naquela sinagoga aquele homem foi? Nunca teve a presença do poder de Deus para revelar o mal naquela vida. Mas no dia que ele foi, que Jesus estava lá, o diabo não conseguiu se manter e Jesus repreendeu o diabo da vida daquele homem e libertou aquele homem. Jesus descreve no livro de Lucas, capítulo 11, que quando um espírito sai do homem, ele anda por lugares secos. Então, de alguma forma, o fato de não estar em um corpo físico causa um transtorno para os demônios. Como a Bíblia não esclarece, não especifica, mas ele vive procurando, inclusive,
ele bate contra o mesmo cidadão para tentar voltar a agir na vida daquele homem. E se consegue, ele traz reforço para que não seja mais retirado de maneira como foi da primeira vez. Veja a estratégia. Por isso, aquele que vem de uma história ruim, Deus transforma, limpa, salva, a pessoa volta para o mundo, a situação dele costuma ser bem pior do que era antes. Então, esse retrato é uma característica do mal agindo nas pessoas. Aí vem uma pergunta que às vezes as pessoas fazem: um crente pode ser possesso? Um crente em Jesus pode ser possesso? A Bíblia afirma categoricamente que não pode. A não ser que o crente se desvie e vá para o pecado. Aí ele pode ser atingido, de fato, pela desobediência. Aí você vê textos da palavra do Senhor como João 5,18. Sabemos que todo o que é nascido de Deus não peca. Em outras traduções diz, não vive na prática do pecado. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. E o maligno não lhe toca. Quando nós servimos a Deus com integridade, nos guardando a nós mesmos, a palavra de Deus nos é clara. O maligno não pode nos tocar. E a outra referência, 1 Coríntios 2,12, que diz claramente, irmãos, nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Por isso é que Davi dizia, Senhor, não retira de mim o teu espírito. Não, Miguel? Bom, nós vemos pelo exemplo de Jesus que pode haver uma ação dos demônios nos animais, mas isso é muito limitado, não tenho detalhes para dizer sobre isso, mas ocorreu no caso do gadareno. Quando eles não estão incorporados, de alguma forma isso causa sofrimento. Então, tudo indica que o inimigo ele vai atrás da oportunidade. Talvez seja nesse sentido que a Bíblia diz que ele anda a derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. Outra característica, as ações dos demônios nos seres humanos produzem efeitos diretos ou indiretos. Por exemplo, em Marcos 1,26, Jesus, no momento em que repreendia um espírito imundo, aquele espírito agitou grandemente o homem, como o exemplo que o irmão Miguel citou. Em Mateus 17,15, um pai relata ao Senhor Jesus que o espírito, quando agia no filho dele, que era lunático, muitas vezes fazia ele cair no fogo e outras vezes na água, colocando a vida do próprio rapaz sob ameaça. Então, há uma ação direta. Então, às vezes, a pessoa pode, influenciada, dominada ou possessa, pode agir de forma terrível. Terrível. E roubar, matar e destruir. Inclusive, esses dias estava passando uma reportagem num desses jornais da tarde, acho que foi num da Atena, não lembro, que passou a reportagem de um rapaz e de uma moça. Ele era assassino profissional. E eu não lembro se era foragido, se foi morto. Eu não lembro bem da reportagem, mas a esposa dele estava falando sobre ele, dizendo que quando ele era contratado para matar alguém, então ele se preparava e se drogava e cultuava, ficava preso no quarto vários dias, se preparando, assim, meio que se consagrando a uma entidade. E ele saía de lá possesso por aquilo, para ir executar o mal para o qual ele foi contratado. Ela dando esse depoimento, aí eu não lembro se foi preso, se foi morto pela polícia, alguma coisa desse sentido. Fora isso, há enfermidades físicas mesmo, que ele pode causar diretamente. Você vê aqui em Marcos 9,25, quando Jesus expulsa o demônio de um jovem que era surdo-mudo, ele se dirige diretamente àquele demônio dizendo assim, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele. Ou seja, a surdez e a mudez que aquele homem carregava era fruto da presença de um espírito maligno na vida dele.
Um outro exemplo desse é em Lucas 13:11. Quando Jesus chega numa determinada sinagoga, havia uma mulher que há 18 anos era oprimida por um demônio que levava ela a ficar curvada. Ela tinha uma corcunda muito acentuada. E Jesus então impõe a mão sobre ela, repreende o demônio e a cura. E na hora ela se endireita. Ou seja, o diabo ele pode levar a enfermidades físicas. E muitas vezes não aparecer como uma possessão num primeiro momento. Há relatos em Mateus 8,16 e Lucas 8,2 que sempre atrelam, de forma indireta, a gente deduz que quando Jesus, as pessoas vinham a ele diz: chegada a tarde trouxeram muitos endemoniados, eles com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Lucas 8 diz que algumas mulheres haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, ou seja, a Bíblia, no relato, meio que chega até a tornar uma certa associação comum entre a enfermidade e a ação do mal na vida dos homens. Uma outra característica há diferentes graduações. Mateus 17:21, Jesus diz que aquela casta quer dizer grupo, só era expulsa por meio da oração e do jejum. Então, entendamos aí que há níveis. Assim como Efésios 1:21 fala em principados, potestade, Efésios 6:12, e também Apocalipse mostra algo referente a essa graduação. Já vimos isso nas outras aulas. Agora, todos estão sujeitos ao poder de Jesus, e esse poder foi outorgado à igreja. Veja que Marcos 13:11, os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. Ele nem mandava. Era ele chegar, os demônios se prostravam, porque sabiam diante de quem eles estavam, que Jesus é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Lucas 10:19, ele outorga o poder à igreja. Ele diz assim: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aquele poder era tão incrível que os discípulos vinham alegres, porque os demônios lhes sujeitavam. Mas aí Jesus disse: olha, não se alegrem por isso. Vocês têm que se alegrar antes, porque o vosso nome está escrito nos céus. Aí é que muita gente não entende. O fundamento da nossa fé e da nossa ligação com Jesus, o objetivo é Ele, é Jesus, é ir para o céu. Não é exorcizar, nem é curar. Isso faz parte do nosso ministério de evangelização. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios e assim manifestar o poder de Deus. Mas o nosso objetivo é o Senhor. Tem gente que vem para Cristo e estão aí nas igrejas e tudo mais, só para exercer o exorcismo. E isso não leva para o céu, né? Por último, eu quero dizer aos irmãos que os demônios e os anjos caídos são representados pelas imagens de ídolos. 1 Coríntios 10:19-20, Paulo aborda o assunto dizendo: o que é o ídolo? É alguma coisa? Não. Ou sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Não. Então ele especifica: digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Paulo está falando para gregos, para romanos altamente idólatras. E os irmãos podem rapidamente, se quiser pescar na internet, vão ver que tinham mais de 20 deuses gregos, semideuses, criaturas. Inclusive, a Bíblia registra desde a época do Velho Testamento que havia associação com demônios. Veja, Levítico 17:7 diz: nunca mais sacrificarão seus sacrifícios aos demônios. O termo demônio usado aqui fala de uma imagem de um bode que era cabeludo, a semelhança do que hoje nós conhecemos pela cultura grega com os sátiros.
Era esta entidade representada por um ídolo que foi mencionada nesse capítulo 17, 7 de... Depois você pode ver na palavra hebraica que é traduzida aqui, que ela é traduzida por cabeludo. Era um bode cabeludo, um sátiro, que era cultuado pelos pagãos na época dos israelitas. E o Senhor fala para ele: nunca mais sacrificarão aos demônios. É uma das poucas referências do Velho Testamento a esse nome, a essa citação. É traduzida dessa forma, né? Então, imagens, existe outra que tem mais na frente a referência. As imagens de escultura, elas trazem uma relação de alguma natureza com demônios. Por isso, não é conveniente ao servo de Deus que mantenha dentro de casa ou utilize imagens de escultura dentro do seu dia a dia, porque há uma relação não muito clara, mas Paulo diz diretamente aqui, há uma relação que pode estar presente e trazer algo de ruim para a sua vida, né? Então, de alguma forma, o que a palavra de Deus diz é que devemos atentar, porque alguns símbolos podem ter também relação. Eu diria que fosse isso daí. Só para os irmãos terem uma ideia. Não digo que isto seja hoje. Eu digo assim, só para os irmãos perceberem que há relação. Por exemplo, na cultura antiga da Mesopotâmia e da Pérsia, o incenso era utilizado dentro de um ritual ligado a espíritos malignos. Havia naquela cultura uma crença de que os espíritos malignos penetravam o corpo humano pelos seus orifícios, nariz, ouvido. Tanto que, daquela época, os brincos eram utilizados como objeto de culto para afastar esses espíritos dos orifícios. Argolas eram usadas dentro desse culto. Então, eram objetos relacionados a isso daí. Anjos caídos são empregados na execução dos propósitos de Satanás. São opostos aos propósitos de Deus. São envolvidos nos obstáculos e danos contra a vida espiritual e o bem-estar do povo, como a mulher curvada aí, né? E nós deduzimos pela palavra de Deus, presta atenção, nós deduzimos pela leitura da palavra, do contexto, que há uma atividade organizada, planejada, do mal contra o ser humano, a fim de roubar, matar, destruir a sociedade, a igreja, a família e o crente. Por isso Paulo diz em 2 Coríntios 2,11, nós não ignoramos os seus ardis. A Bíblia fala sobre esse adversário que é chamado de alguns nomes na Bíblia. Então a Bíblia, por exemplo, chama Satanás de que é o nome que quer dizer adversário, acusador. Ele é primeiramente citado no hebraico com o nome de Satã. 1 Crônicas 21:11, que diz que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. É uma das primeiras referências. João 1,6, Jó, aliás, 1,6, que fala, quando os filhos de Deus, os anjos, vêm prestar contas com o Senhor, Satanás veio entre eles. Cita também, ele é chamado então de Satanás. Outro nome conhecido na Bíblia é diabo, do hebraico shed, do grego diabolos, significa caluniador. Então ele é adversário, é acusador, é caluniador. Então Deuteronômio 33:17 fala daquele sacrifício aos ídolos. Sacrifícios ofereceram aos diabos, ou seja, os ídolos que eles sacrificavam, Moloque, Bel, aquele outro Azerá, Baal, todos eram imagens, mas que estavam relacionadas a demônios. É bem claro Deuteronômio 32. Mateus 4:1 fala também, usa esse nome diabo para se referir a Satanás quando foi tentar Jesus. Outro nome utilizado, destruidor, grego Abaddon, grego Apolion, hebraico Abaddon. Apocalipse 9:11.
Outro nome citado, serpente. Apocalipse 12:9. Serpente e dragão, né? O grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás. Aqui também refere os nomes. Outro nome usado, o tentador. Mateus 4:3. E chegando-se a ele, o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Outro nome usado, príncipe deste mundo e Deus desse século. Já vimos as referências anteriormente. Outro nome usado, ladrão. Jesus mesmo usou: ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Outro nome usado, mentiroso e pai da mentira. Jesus também usou esse termo, quando diz: ele foi homicida desde o princípio. Não há verdade nele. Ele, quando mente, fala do que ele é próprio, do que é natural, porque é mentiroso e pai da mentira. Outro nome, maligno. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. São nomes dados. Outro nome dado, Belzebu. Esse nome é usado pelos fariseus quando tentam acusar Jesus. Outro nome dado, inimigo. Quando Lucas 10,19, Jesus nos dá poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Está se referindo toda a essa mesma criatura. E Jesus tem um momento que ele diz: e eu via Satanás como raio cair do céu. Existem duas referências da Bíblia que citam a origem de Satanás. A primeira delas é Ezequiel 28. Depois os irmãos podem ler com calma. Ele diz lá no texto que Satanás era uma espécie de autoridade dentro da hierarquia angelical. Era considerado o aferidor da medida, era dito ter sabedoria, cheio de sabedoria, ser perfeito em formosura. É registrado que estava no Éden, jardim de Deus, que toda pedra preciosa era parte da sua vestimenta, que havia dentro desde a sua formação, alguma coisa relacionada a instrumentos de música, tipo tambores e pífaros. Aí a gente entende que talvez fosse algo voltado ao louvor. Tudo isso foi feito no dia que ele foi criado. Mostra que Satanás foi criado por Deus, como os demais anjos foram, com esse nível de interação. Quero só esclarecer aos irmãos que o texto de Ezequiel, ele é uma profecia voltada a um rei de Tiro e ao príncipe de Tiro e da Babilônia. Então, é um consenso entre os teólogos que o profeta aproveita a mesma oportunidade dentro da inspiração para comparar, para associar a atitude daqueles reis à atitude do próprio Satanás. Então ele registra aqui essa atitude de orgulho para chamar a atenção daqueles homens contra suas ações de alguma forma. Então, ele cita aqui, deixa eu voltar, era querubim ungido. Claro, isso aqui não está falando de um rei humano, está falando de um ser espiritual. Era ungido com a finalidade de proteger. Tinha sua tarefa dentro do universo dos anjos. Andava no Monte Santo de Deus, no meio das pedras afogueadas, que nós não entendemos o que isso quer dizer. E diz que havia perfeição, como havia nos demais anjos, desde o dia que foi criado, até o dia que se achou iniquidade nele. Porque Deus, irmão, sonda todas as coisas. No dia que surgiu iniquidade e um propósito ruim, Deus interviu. E ele diz, a justiça foi isso. Ele diz mais: na multiplicação do teu comércio, vamos entender das relações dentro da atividade que fazia, dentro de um mundo que nós desconhecemos quase que totalmente, é uma outra realidade anterior a nós. E ele diz: pela multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecado, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor.
Aí ele continua mais na frente: elevou-se teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei. Ou seja, houve ali o desenvolver de um orgulho, da soberba e da vaidade, a ponto de daquilo corromper o coração. E aí o juízo de Deus estabelecido foi por causa disso, pela multidão dos pecados, da injustiça, foram profanados os santuários, e aí diz aqui qual foi o juízo. Deus fez sair de dentro dele mesmo um fogo que o consumiu e o fez cinza sobre a terra. Então, nós entendemos que aqui, aos olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados. Em grande espanto te tornaste e nunca mais serás para sempre. Aí você vê o Paulo falando que o inimigo se disfarça até de anjo de luz. Quer dizer, no momento do juízo, eu entendo, e claro que isso tem a ver com o nosso costume, né? Mas eu entendo que, de alguma forma, até a aparência do diabo mudou nesse momento em que esse juízo aconteceu. E eu entendo que ocorreu esse juízo não só com ele, mas com todos os que foram rebeldes. Porque, como nós vimos já, Deus é quem sustenta tudo. E ele não entendeu que o propósito maligno dele, ele pensou que fosse passar desapercebido. E Deus conheceu e julgou. Em outro texto, Isaías 14, tem mais uns detalhes sobre essa origem. Depois você anota para estudar. E ele descreve: como caíste do céu, ó estrela da manhã. O nome Lúcifer vem da tradução do termo estrela da manhã. Não é um termo bíblico. Ele foi associado ao conhecimento cristão só entre o ano de 100 e 300 pelos líderes da igreja. Mas oriundos da tradução do hebraico dessa palavra que é traduzida por estrela da manhã. Então esse nome Lúcifer não consta na Bíblia. Então, ele diz aqui: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Vamos terminar. Foste lançado à terra, tu que debilitavas as nações, dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o propósito. Orgulhoso e soberbo. E aí o juízo vem no versículo 15: contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Esse foi o juízo. Bom, então como é importante você conhecer o inimigo, só para resumir, ele é um ser presunçoso, que busca adoração, como buscou quando tentou Jesus. Quando vier o anticristo, vai ser um dos principais pilares do anticristo, a busca da adoração. Inclusive, os teólogos acham que o anticristo vai romper com Israel por causa disso, de querer ser adorado. Segunda característica, Satanás não é onisciente. Ele não sabe o futuro, irmãos. A Bíblia deixa claro em Isaías 41, Deus convoca os ídolos e os demônios associados a eles a mostrarem alguma coisa sobre o futuro. E lá no último versículo 24 ele diz: mas vejam só, vocês não são nada e suas obras são totalmente nulas. Detestável é aquele que vos escolhe. Eu não vou ler porque o tempo não permite, mas os irmãos podem ver mais na frente que Deus deixa claro que não há. O que o inimigo utiliza também não lê pensamentos. A Bíblia é clara, 2 Crônica 6:30. Só tu, Senhor, conhece o coração dos filhos dos homens. Satanás não lê pensamentos. Porém, ele usa de astúcia, de uma inteligência além da inteligência humana, observação, manipulação, para prever, para determinar se eu, tendo informações de algumas coisas, consigo estimar, consigo fazer probabilidades, consigo deduzir entre opções, reduzir o número de opções.
apostar como um ser humano. Imagine um ser com inteligência maior, pode usar isso no sentido de enganar, de ludibriar, para que as pessoas entendam como sendo uma previsão de futuro. Quinto, ele não é onipresente, ele age por meio dos que são subordinados a ele. Então, por isso nós vemos que Paulo cita um mensageiro de Satanás que foi enviado para lhe esbofetear, para lhe perseguir. Jó retrata Satanás como rodeando a terra. Ele não está parado conhecendo a mesma coisa, ele está rodeando, está buscando com o seu subordinado, porque não tem onipresença. Outro detalhe, não é onipotente. Sua ação se limita ao que Deus permite. Mas, inclusive, ele é um inimigo derrotado. Como diz a Bíblia. Jó 1,12, Deus diz para ele, tudo que Jó tem está na tua mão, mas somente contra ele não estenda a mão. Ou seja, tudo que acontece, Deus coloca o limite. Hebreus 2,14 diz que o império da morte e o dono dele, aquele que o tinha, foi derrotado, aniquilado, a Bíblia diz. Aniquilaste o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. João 12,31 diz que o príncipe desse mundo será expulso. Em Apocalipse 20 mostra um grande anjo que desce com uma cadeia na mão, prende o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, e o amarra por 1000 anos. Aí você percebe que não há onipotência. E se você for ver, a Bíblia em nada deixa claro que o diabo seja o mais poderoso dentre os demônios ou dentre os anjos. Tanto que esse anjo poderoso que desce, com a cadeia na mão, o prende e o fecha 1000 anos. Então, às vezes a gente associa ao que o irmão Tiago disse sobre aquele paralelismo com Deus. Isso não é verdadeiro, não existe. Ele foi lançado no lago de fogo, nós vemos, e diz 1 João 3,8, que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele tem força limitada, por isso a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, ele vai fugir. Porque ele é derrotado e a força dele tem um limite. Deus já nos deu autoridade. É preciso estarmos sujeitos ao Senhor e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O inimigo caiu por causa do orgulho. E foi isso que foi a sua principal condenação. Ele ameaça, claro, deseja destruir os servos de Deus. Como diz 1 Pedro 5,8. Vigiai e sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas por que ele anda a derredor, irmãos? Ele anda a derredor porque quem está ao redor é o anjo do Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor, como diz Salmo 34,7. Por isso nós entendemos que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, por todas as coisas. E Deus, na sua graça, nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?